irmão, a paz do Senhor. Seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 9, que tem como tema o reinado de Joás. Então você é o nosso convidado de sempre a compartilhar esse conteúdo. Se você já foi inscrito no nosso canal da EAD Glória, deixe o seu like. Se você ainda não for inscrito, compartilhe e também se inscreva para que todas as vezes que a gente lance um conteúdo novo no nosso canal, uma aula que sai todas as terças-feiras à noite, você possa receber a notificação e assim assistir essa maravilhosa aula da Escola Bíblica Dominical. Seja muito bem-vindo. Se você já nos acompanha aqui com uma determinada frequência, você já sabe que nesse trimestre nós estamos estudando sobre o tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Na lição da última semana nós estudamos aqui sobre Naamã, o processo de cura de Naamã, com uma lição muito rica de conteúdo para nós. E na lição também desta semana nós vamos ter a oportunidade de aprender sobre o reinado de Joás, que foi um reinado incomum. Joás é um personagem comum, ele começou a reinar muito novo e praticamente órfão, Então nós vamos estar vendo durante toda a lição da nossa Escola Bíblica Dominical desta semana os aprendizados da vida de Joás para nós. O textual da lição está baseado em Provérbios, no capítulo número 3, versículo número 3 e 4, cuja palavra diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Provérbios, capítulo número 3, versículo número 3 e também o versículo número 4. Verdade prática da nossa lição. Para ter uma vida de constante comunhão com Deus, é necessário abandonar todo tipo de idolatria e confiar nele inteiramente. Essa é a verdade prática da nossa lição. Então, de cara, já na verdade prática, você vai ver que nós vamos estar tratando aqui, que é um tema, inclusive, que está sendo bem aproveitado em todo esse trimestre. Nós vamos estar tratando sobre idolatria, que foi um dos pecados cometidos, infelizmente, no reinado de Joás em Israel. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, segundo o livro dos Reis, capítulo número 11, versículo 1 ao 3, capítulo 12, versículo 1 ao 7, e também o versículo 17 até o versículo número 21. Se você tiver com a sua lição aí, você pode pegar a sua lição. Se não tiver, você pode abrir a sua Bíblia. Eu aconselho a parar um tempinho para assistir essa aula por completo e aproveitar a oportunidade de conhecer a palavra de Deus um pouco mais profundo, tá? Segundo o livro dos Reis, capítulo número 11, versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeozeba, filha do rei Jeorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a ele e a sua ama na recâmara, e o escondeu de Atalia, e assim não o mataram. E Jeozeba teve escondido na casa do Senhor 6 anos, e Atalia reinava sobre a terra. Segundo o livro dos Reis, capítulo número 12, versículo número 1 ao 5. No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Tão somente os altos se não tiraram, porque ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. E disse Joás aos sacerdotes: todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e ele
e eles reparem as fendas da casa, segundo toda fenda que se achar nela. Versículo 17 ao 21. Então subiu Hazael, rei da Síria, e pelejou contra Gate e a tomou. Depois Hazael resolveu marchar contra Jerusalém. Porém Joás, rei de Judá, tomou todas as coisas santas que Josafá e Jeorão e Acasias, seus pais, reis de Judá, consagraram, como também todo o ouro que se achou nos tesouros da casa do Senhor e na casa do rei, e os mandou a Hazael, rei da Síria, e este então se retirou de Jerusalém. Ora, o mais dos atos de Joás, tudo quanto fez mais, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E levantaram-se os seus servos e conspiraram contra ele, e feriram Joás na casa de Milo, que desce para Sila. Porque Josacá, filho de Semeate, e Josabade, filho de Somé, seus servos, o feriram e morreu, e o sepultaram com seus pais na cidade de Davi. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então aqui está a leitura bíblica em classe, por certo que é uma leitura um pouco extensa, né? É uma característica que nós estamos percebendo no comentarista da lição desse trimestre da Escola Bíblica Dominical. Ele aproveita muito dos textos de maneira bem extensiva para que nós possamos entender o que realmente aconteceu com a vida e com o reinado de cada rei em Israel, que nós já estudamos até aqui, e hoje estaremos estudando acerca do reinado de Joás. Nós temos 3 objetivos ao finalizar essa lição. Primeiro, apontar o livramento de Joás das mãos de Atalia. Segundo, assinalar a restauração do templo da casa do Senhor em Israel. Terceiro, caracterizar a idolatria de Joás e a decadência do seu reinado. Olha, Joás ele teve um reinado muito próspero no começo do seu reinado, mas o final dele foi um final decadente. Então nós vamos estar aprendendo por quê. O que é que leva um rei iniciar o seu reinado de maneira muito próspera, mas terminar esse mesmo reinado de uma maneira muito decadente, de uma maneira muito ruim, muito horrível, reprovável até? O que é que leva um rei a chegar até esse ponto, né? Se começou também, né? Nós entendemos pela palavra de Deus que melhor é o final de todas as coisas do que o começo delas, né? Assim que o Salomão ele nos ensinou. Então, apesar de começar muito bem, mas Joás infelizmente terminou muito mal, e que isso nos sirva de exemplo para tudo que nós venhamos a empreender na nossa vida e executar, seja na nossa vida espiritual, seja no aspecto material da nossa vida, no aspecto social, financeiro, conjugal, enfim, melhor sempre o final de todas as coisas do que o começo delas. Joás, enquanto ele tinha o acompanhamento de um sacerdote chamado Joiada, que foi quem salvou, Deus se utilizou para salvar a vida dele, né? Ele teve um reinado muito próximo, mas quando Joiada faleceu, o reino começou a desandar. E para que o reino começasse a desandar, algumas coisas aconteceram. E logo na interação com o professor, o comentarista da lição desse trimestre, ele traz uma ponderação que é muito importante, que é em relação a ter uma firmeza de caráter. O que é caráter? São os traços que definem uma pessoa, as decisões que ela toma, os princípios que ela tem na sua vida, tudo isso forma a composição do seu caráter, que é a maneira como ela vai encarar os desafios da sua vida e executar aquilo que lhe é proposto. Então, ter uma firmeza de caráter é ter posições firmes, é ser firme diante daquilo que se empreende fazer. E no caso de Joás, ele infelizmente demonstrou uma falta dessa firmeza no caráter. Apesar de ter sido muito bem ensinado, apesar de ter sido muito bem orientado pelo sacerdote Joiada e também sua esposa, apesar dele ter tido uma base de formação, ainda que não fora com os seus pais, né? Mas essa base que ele teve, ao que parece, pelo que nós entendemos do texto que nós vimos, não foi suficiente, ou ele não aproveitou o suficiente para ter uma firmeza de caráter e não depender de uma boa ou má influência de terceiros
para tomar boas decisões e atitudes na sua vida. Então, se você quer ter uma firmeza de caráter que lhe sirva para tomar boas decisões e ter um resultado bom no seu futuro, não dependa das boas ou más influências para que você avance na sua vida, mas tenha esse desenvolvimento de caráter para que você possa aproveitar do melhor que o Senhor tem para você aqui na terra, tá bom? O comentarista ele diz logo na introdução que durante os anos em que foi orientado por Joiada, Joás ele teve um brilhante reinado e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Nós observamos aqui em todas as outras lições, em todos os outros reis, a maioria deles, sempre vem acompanhado de uma frase que define a maneira como o reino seria próspero ou decadente. A frase que define em todos os reis, a gente pode observar isso na história de Israel, estudando as Sagradas Escrituras, fez o que era mal aos olhos do Senhor ou fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sendo que aquele que faz o que é reto aos olhos do Senhor normalmente tem o seu reinado abençoado. Aquele que faz o que é mal aos olhos do Senhor normalmente teve o seu reinado decadente em virtude do seu pecado e daquilo que fez contra o Senhor. A vida de Joás foi uma vida que já desde o começo ela foi travada assim por disputas políticas. Você tem uma ideia? Joás, ele assumiu o reinado, quando ele assumiu ele tinha 7 anos de idade, mas quando ele precisou ser salvo para não morrer, por conta de uma trama, que visava matar todos os descendentes do rei, para ele não morrer, ele tinha 4 anos, quando ele foi resguardado, protegido, conforme o texto que nós fizemos leitura aqui agora há pouco, que Atalia, que era mãe de Acasias, ou seja, Atalia ela era avó de Joás, ela fez uma trama depois que o seu filho morreu e levantou-se para destruir toda a descendência real do seu filho para que ela pudesse assumir o trono. Infelizmente, isso aconteceu lá em Israel. É algo que nos assusta, Hoje em dia, às vezes a gente vê no noticiário, que filhos matam a pais por interesses escusos financeiros, pais também matando filhos também por interesses escusos e financeiros para assumir aquilo que filhos têm, no caso de filhos para assumir aquilo que os pais têm. Às vezes a gente já escuta no noticiário e já nos assusta, Mas isso já vem desde o mundo antigo. Não estou dizendo que é certo e que nós devemos deixar de nos assustar com isso, não. Nós até podemos realmente nos assustar com essa situação, porque é uma situação crítica, uma situação complicada de decadência moral, humana, de falta de firmeza de caráter, de imoralidade. Uma situação muito ruim. Mas, infelizmente, isso é inerente à condição do homem caído. O homem que peca contra o Senhor, que foge aos princípios do Senhor, ele vai alcançar, em algum momento da sua vida, um nível de pecado, de fazer coisas abomináveis que aos olhos de todo aquele que serve ao Senhor e que procura andar na presença de Deus é algo assim muito fora do comum, Algo muito horrível, inclusive, de se entender que um ser humano poderia praticar. Infelizmente isso aconteceu. A gente pode observar que a Atalia, o comentarista da lição, ele diz que ela herdou a perversidade do rei Acabe e Jezabel, de se fazer de tudo para estar no trono, de se fazer de tudo para alcançar o trono, para alcançar o domínio dos homens, para se assentar no trono. Ela matou todos os membros da família real, incluindo seus próprios netos. Apenas Joás, filho de Acasias, escapou, e é sobre Joás que nós estaremos tratando aqui. Então, como Deus tinha um plano para que Joás assumisse o reinado, Deus fez com que Joás ele fosse separado, escondido, e enquanto ele estava escondido, ele fugiu, ele ficou distante dos olhos de Atalia e ela não pôde alcançá-lo para matar. Quando isso acontece, a Bíblia diz que quando Joás completou 7 anos, Joiada armou uma estratégia para que pudesse legitimá-lo como rei. Ele chamou todos os capitães de guarda,
chamou as autoridades que cuidavam dos exércitos e disse assim para eles: ó, tá aqui, Joás, é filho do rei, ele não morreu, Atalia não conseguiu tirar a vida dele porque nós escondemos, então ele é legitimamente o sucessor do trono do seu pai. E dessa maneira nós precisamos legitimar ele como rei. O que ele fez? Ele combinou com os capitães para que, num determinado dia planejado, os capitães pudessem destituir a rainha, destituir a Atalia, se a gente pode falar dessa maneira, né? Destituir a rainha, que no momento a gente vê o texto sagrado chamando ela de rainha, mas eles fizeram essa estratégia e no dia em que eles marcaram, os capitães foram lá, destituíram a Atalia e constituíram Joás como rei em Israel. Detalhe, como nós dissemos agora há pouco, ele tinha apenas 7 anos de idade. E como é que alguém pode assumir uma posição tão relevante, tão importante, com tão pouca idade, né? A lei permitia, porque ele era filho do rei, então era legítimo que ele seguisse a sequência. No entanto, a lei também tinha um parâmetro para isso. Ele tinha que ter alguém que fosse o seu tutor, o seu professor, alguém que estivesse do seu lado, que fosse capaz o suficiente para orientá-lo e ajudá-lo até ele completar a sua maioridade, a idade de poder assumir o reino de uma maneira um pouco mais definitiva, né? E independente. E a pessoa que Deus levantou para ser esse tutor de Joás foi Joiada, que naturalmente, diz o comentarista, ele passou a ser corregente com Joás, pois ele não tinha condição de reinar por ser ainda criança. Então, o sacerdote, como um homem temente a Deus, ele destruiu os sacerdotes de Baal e conclamou o povo para remover seu templo, despedaçar as imagens e altares e refazer a aliança com Deus. Segundo as Crônicas, capítulo 23, versículos número 16 e 17. O que aconteceu? A adoração a Baal, mais uma vez, voltou a assombrar o povo de Israel. Mais uma vez, o povo de Israel foi levado pelas suas lideranças a adorar outros deuses. Como Joiada era um homem de Deus, um sacerdote que tinha servido ao Senhor no templo, e todo homem de Deus tem que ter compromisso com a adoração a Deus. Escute, se você se considera um homem de Deus, uma mulher de Deus, você tem que ter compromisso com a adoração ao único Deus verdadeiro. Senhor, Criador de tudo, de todas as coisas, aquele que domina, aquele que faz, aquele que opera, aquele que diz: fora de mim não há outro, né? Além de mim não existe outro Deus. Todo homem de Deus tem que ter um compromisso com a adoração ao Senhor. Então, quero também trazer esse alerta nessa lição, já de agora. Quando Joiada, ele assume a corregência do reino, ajudando Joás, a primeira coisa que ele faz é acabar com os sacerdotes de Baal, derrubar os altares, né, despedaçar todas as imagens que tinha e refazer uma aliança com o Senhor. E essa aliança foi suficiente para Deus, a partir daquele momento, começar a abençoar o seu povo, o povo de Israel. Um dos desejos que Deus colocou no coração de Joás foi de fazer a reparação no templo, porque como ficaram muitos anos com a adoração a Baal, os templos do Senhor foram abandonados. Então eles começaram a abrir fendas, começaram a abrir rachaduras no templo. O templo ficou jogado às traças, como a gente pode dizer, de usar um termo mais popular nosso, né? Não havia quem cuidasse da adoração a Deus. Não havia quem cuidasse do serviço ao Senhor. Então o templo ficou jogado. O que Joás fez? Joás, ele chamou o sacerdote Joiada e pediu para que uma orientação fosse dada a todos os outros sacerdotes. Convoca o povo para que tragam ofertas voluntárias, não com pressão nenhuma, mas ofertas voluntárias, para que nós possamos reparar o templo do Senhor, corrigir o que está
acabado do templo do Senhor, fechar todas as fendas, fechar todas as rachaduras que tem, para que nós possamos adorar ao nome do Senhor. E ele incentivou aos sacerdotes a arrecadarem essas ofertas. Ele disse, olha, se for passando alguém no caminho e for dar oferta, arrecada. Se alguém trouxer uma oferta de vontade mesmo, de cada uma das pessoas que desejarem trazer, arrecada. Se alguém desejar trazer de maneira voluntária, arrecada essa oferta, pode trazer, porque nós vamos cuidar da casa do Senhor e vamos fazer o que é bom aos olhos do Senhor. Um detalhe muito importante nessa arrecadação foi a fidelidade com que os sacerdotes e os tesoureiros administraram os recursos. E aí o comentarista ele fez questão de ponderar isso. Numa época como hoje, esse exemplo dos funcionários de Joás é um importante modelo a ser seguido para desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Então, cuidar bem, administrar bem aquilo que é do Senhor é função daqueles aos quais for concedida essa responsabilidade. Se Deus lhe conferiu uma responsabilidade de cuidar bem de alguma coisa, cuide com fidelidade, zelando por aquilo que Deus confiou nas suas mãos, servindo aos homens como se estivesse servindo ao próprio Deus, porque na prática aqui, esses homens estavam servindo a Joás. No entanto, eles serviam a Joás, garantindo a fidelidade, no serviço ao próprio Deus. E aí a gente passa agora a falar sobre um atributo muito importante, que tem que estar presente na vida de todo homem de Deus, independente de ser líder ou não, que é a fidelidade. A fidelidade é um atributo que enobrece. E aí o comentarista diz, olha, não importa a quantidade que está sendo administrada, Deus jamais se agrada de qualquer subtração dos valores financeiros ou vantagens pessoais. Não adianta, não importa na verdade aquilo que está na sua mão, se é muito ou se é pouco. O importante é a maneira como você cuida disso, como você lida com isso, a fidelidade com que você lida com aquilo que é do Senhor, a lealdade que você tem com o Senhor. E uma coisa muito importante para a gente reconhecer é que lealdade, ela já dizia alguns grandes líderes, que lealdade ela supera muitos defeitos, muitas faltas de qualidade. Aquele que é leal, sempre é preferível você ter, ainda que ele tenha muitos defeitos, sempre é preferível você ter uma pessoa leal do seu lado, uma pessoa fiel, do que uma pessoa desleal e infiel. Porque quando você tem pessoas leais do seu lado, você pode ter confiança naquele que está com você, ainda que ele tenha uma série de defeitos que é natural, que todos nós temos. Mas quando tem lealdade, fidelidade, existe a confiança e o caminho da prosperidade, ele fica muito mais próximo. A palavra de Deus incentiva a prática da fidelidade. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Atas ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. A fidelidade enobrece a alma e traz respeito a quem a pratica. Então, você quer ter respeito? Seja fiel. Quer ter respeito? Cuide bem daquilo que é colocado nas suas mãos. Quer ter respeito? Seja leal a quem lhe dá confiança, a quem está do seu lado. E muito mais ao Senhor, O crente que anda na presença do Senhor com lealdade, com fidelidade, ele tem o respeito do Senhor. Então Deus conhece a ele, Deus conhece a alma dele, Deus sabe quem é ele. E Deus se agrada, e Deus se agradando, ele certamente abençoa. Então esse foi um componente muito importante que houve no reinado de Joás, que é o componente da fidelidade daqueles que administravam a obra de Deus, os recursos que eram trazidos para a restauração do templo. No entanto, apesar de ter toda essa capacidade de desejar a reparação do templo, de desejar a restauração da adoração a Deus em Israel, do meio para o fim do reinado de Joás, infelizmente ele abriu caminho para uma conspiração contra a vida dele. E o reinado dele, infelizmente, entrou em declínio. A história de Joás nos revela que ele não tinha firmeza em suas convicções e se deixava levar facilmente por qualquer sugestão. Quando o sacerdote Joiada morreu,
o rei não conseguiu manter-se fiel ou inteiramente fiel ao Senhor. E aqui, irmãos, todos que estão ouvindo, né? Aqui nós trazemos um aprendizado muito importante para a nossa vida. Talvez esse rapaz, né, vou chamar rapaz porque ele começou a ser rei ainda com 7 anos, ele foi muito influenciado desde a sua meninice e juventude, né, não sei se meninice essa é a palavra, seria a palavra correta, desde a sua infância, né, e juventude, ele foi muito influenciado por terceiros. Enquanto a influência era boa, que era a influência de Jeoiada, o reino prosperava. Só que o que é que ele tinha que fazer? Ele tinha que assumir a postura de se firmar com os bons conselhos que ele tinha de Jeoiada. Para que um dia, quando já não mais Jeoiada tivesse nessa posição de ser regente do reino com ele tivesse a capacidade de manter aquilo que já conquistou. Porque é muito difícil você conquistar, construir um nome, é muito difícil você construir uma história, mas para você desfazer aquilo que você construiu, é muito rápido. É muito rápido. E nós precisamos aprender com isso. Toma cuidado. Então, não deixe a sua vida ser dirigida apenas pelas influências das pessoas. Nós sabemos que pessoas têm influência sobre nós, né? E quanto mais pessoas boas tiverem influência sobre nós, melhor nós seremos orientados. No entanto, quando não existir uma pessoa para nos orientar, nós precisamos já estar com uma firmeza de caráter aprontada para que nós possamos tomar boas decisões, para que nós possamos tomar bons caminhos, ainda que não tenha alguém que tenha bons conselhos do nosso lado para nos dar, ainda que não tenha alguém que esteja do nosso lado para nos ajudar. Então, infelizmente, Joás ele teve que passar por esta situação e as suas más decisões e a sua desobediência resultaram na falta de prosperidade do reino e também na perca da confiança em Deus e mais tarde a conspiração e o assassinato contra ele. O que aconteceu? Quando ele passou a tomar más decisões, a ser mal influenciado, né, por pessoas que não tinham compromisso com o Senhor, o reino dele, a prosperidade que ele tinha alcançado no reino, infelizmente se desfez. A confiança que era presente em Deus, infelizmente se perdeu e conspiraram para matar Joás. Essa é uma trágica consequência da desobediência, perder a confiança em Deus por causa de uma consciência contaminada. Assim aconteceu com o rei Joás. Quando conhecemos bem os caminhos do Senhor e entramos pelo caminho tortuoso, o da apostasia, a consequência trágica é inevitável. Uma coisa é quando eu já não conheço a Deus e faço aquilo que desejo fazer, da maneira que desejo fazer. Outra coisa é quando eu experimento trilhar o caminho correto e depois tomo uma decisão consciente de trilhar o caminho errado. Nós precisamos entender isso, precisamos aprender isso. Aí já passa para o nível de apostasia, que é um termo que foi utilizado aqui pelo comentarista. O que é apostasia? É o abandono consciente da fé. Aquele que abandona a fé de maneira consciente, ele está apostatando da fé. E precisamos tomar cuidado que a apostasia é uma característica dos últimos tempos. E nós estamos vendo hoje, no mundo atual, muitos apostatando da fé, abrindo mão daquilo que conquistaram, abrindo mão de tudo aquilo que construíram, infelizmente, para entrar num caminho trágico, para entrar num caminho que distancia do Senhor. Tomemos cuidado, porque se hoje nós estamos na fé, precisamos vigiar. A Bíblia diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então cuide-se, cuide da sua vida espiritual, da sua comunhão com Deus, cuide da sua vida na presença do Senhor, para que você possa fugir dessa armadilha aqui. Porque o diabo ele faz a armadilha para nós, se nós não tomarmos cuidado, nós caímos na armadilha do diabo e infelizmente perdemos a capacidade de contar com o Senhor para tudo aquilo que nós necessitamos. Perdemos a capacidade de confiar no Senhor, de ter a confiança que o Senhor ele vai agir por nós. Infelizmente, isso aconteceu e não foi algo bom, tá?
A idolatria de Joás teve início após a morte do sacerdote Joiada. O rei, em vez de seguir tudo o que o sacerdote lhe ensinara, passou a tomar conselhos com os príncipes de Judá. Abandonou o Senhor e se voltou aos ídolos. Sua capacidade de discernir estava tão prejudicada que, ao ser repreendido por Zacarias, filho de Joiada, ele o matou. Que para mim esse é o último nível que alguém pode chegar. Eu sei que eu estou fazendo errado, eu estou errado, mas ao invés de reconhecer isso e retroceder, quando alguém vem me contrapor, eu devolvo o conselho ou a ajuda com uma ação desproporcional, até causando morte, como foi o caso, né, o caso de Zacarias, que foi morto por Joás. Tomemos muito cuidado para não chegarmos a esse nível. Quão perigoso é abandonar os bons conselhos do céu para buscar os maus conselhos terrenos. Não podemos deixar de discernir as coisas do Espírito, pois a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então, nós já finalizamos aqui praticamente todo o conteúdo dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Quero só reforçar, né? Nós precisamos tomar cuidado para não abandonarmos a fidelidade com que nós construímos até aqui, a confiança que temos no Senhor, que construímos até aqui, para entrar num caminho de apostasia, de afastamento de Deus e não declinarmos a nossa vida espiritual. Espero que essa aula tenha sido muito abençoadora para a sua vida, tá bom? Na próxima semana nós teremos mais e na próxima semana nós vamos estar tratando sobre o tema o cativeiro de Israel, Reino do Norte. Nós vamos estar tratando aqui sobre alguns reis, não vai ser só um, né? E um momento muito importante que surge a figura de um profeta, que é o profeta Oséias, que foi levantado de uma maneira muito especial para que Deus pudesse mostrar ao povo o que de fato o povo estava fazendo com a comunhão e a fidelidade que tinha para com o seu Senhor, tá? Deus te abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa aula, curta, comente, faça seu comentário, faça sua pergunta. Nós estamos sempre acompanhando aqui embaixo, né, nos comentários. Então, se você tiver alguma abordagem, pode fazer, fique à vontade e até a próxima semana, em nome de Jesus. Deus te abençoe.